O Canção Nova Notícias começa agora com os seguintes destaques. Papa Leão XIV preside Missa do Galo. A celebração marca o início da programação de Natal no Vaticano. Toda a família deve ter o Menino Jesus como centro de sua história. A orientação é do secretário-geral da CNBB, Dom Ricardo Ruppers. Ceia de Natal, o que fazer para não desperdiçar as sobras da noite feliz? Um espetáculo em forma de presépios. Nossa equipe visita 2 exposições internacionais sobre o tema. E na Terra Santa, nossos correspondentes mostram como os peregrinos passam um Natal na cidade onde nasceu o Menino Jesus. Quarta-feira, 24 de dezembro de 2025, o Canção Nova Notícias só está começando. Boa noite. Este ano, a Missa do Galo no Vaticano volta a ser celebrada às 10 horas da noite, pelo horário da Itália. Nossa correspondente, Danúbia Gleiser, conversou com um padre brasileiro que compõe a equipe de cerimonial do Vaticano e vai servir o altar nesta celebração. O Escritório para Celebrações Litúrgicas Pontifícias publicou os horários de celebrações presididas pelo Papa Leão XIV. A grande novidade é que a missa desta véspera de Natal, conhecida como a Missa do Galo, volta a ser celebrada às 10 horas da noite, horário da Itália. Sobre este assunto, eu conversei com o estudante de liturgia e membro da equipe de cerimônia, Padre Diogo Chichito. O retorno para o horário das 10 da noite é uma coisa que fazia parte já da tradição das celebrações do Natal aqui no Vaticano, que o Papa Francisco tinha trazido para as 19 horas, no período em que toda a nossa rotina mudou com a pandemia, né? Papa Leão, sendo um pouco mais jovem e tendo o vigor para celebrar mais tarde também, volta então com esse horário de celebrações na vigília de Natal. Para mim é uma alegria muito grande porque é aquela missa que a gente sempre viu pela televisão, né? Então pensar que hoje nós ajudamos de alguma maneira nessa celebração é uma graça, um dom de Deus e alegra o meu coração poder estar tão próximo, participando da celebração ali de maneira efetiva para que outras pessoas também possam viver este mistério da nossa fé. De Roma, Danúbia Gleiser para o Canção Nova Notícias. E amanhã, às 6 da manhã, horário de Brasília, o Papa Leão XIV celebra a missa do dia de Natal na Basílica de São Pedro. A bênção Urbi et Orbi será dada ao meio-dia na sacada central da Basílica. E nesta noite santa, somos todos convidados a reunir a família, renovar a fé e voltar o nosso coração para o Menino Jesus, o centro da nossa história. Para falar um pouco mais desse momento sublime, o repórter Francisco Coelho conversou com o secretário-geral da CNBB, Dom Ricardo Ruppers. Nessa reta final do ano de 2025, a Igreja vive um tempo de espera para as celebrações de Natal e é importante que todas as famílias participem de todas essas celebrações, não é isso, Dom Ricardo, secretário-geral da CNBB? Sem dúvida nenhuma, é um momento muito especial em que o Cristo chama, atrai para a história da humanidade, a história de Deus. E estamos vivenciando o jubileu, então neste jubileu da encarnação, Jesus é o centro, é nele que nós nos entendemos como filhos e filhas de Deus. E por isso celebrar o Natal é celebrar família, é celebrar a renovação do nosso batismo, é celebrar a nossa fé, é celebrar a esperança sempre de um mundo renovado no amor de Jesus, no amor de Deus. E esse tempo a gente tem sempre que reforçar quem é o principal ator dessa festa, que é a celebração do nascimento de Jesus Cristo, né? Se nós entendemos exatamente isso, que Jesus é o centro, tudo concorre para o bem daqueles que amam a Deus. E de fato, são tantas distrações, então muito cuidado, você que está em casa, na sua família, não se distraia muito com as coisas materiais, elas são importantes, bonitas, Natal é tempo de organizar também os presentes, porém o mais importante é a fé. Em Cristo nós nos tornamos de fato filhos e filhas de Deus. E por isso celebrar o Natal é celebrar também esse nascer para Deus. Fazer um bom propósito,
participar da Santa Missa, estar unido com a comunidade, se vincular aos grupos de fé, de oração, dentro da comunidade, se sentindo de fato família. E esta família de Nazaré, então, ela se expande em cada família que vai no dia do Natal se reunir e colocar como centro Jesus Cristo. Eu peço para encerrar o senhor dando uma bênção a todos que acompanham a TV Canção Nova nesse tempo de Natal. Queridos irmãos e irmãs da Canção Nova, que esta bênção recaia sobre todas as famílias e que todos vocês possam renascer com Cristo nesse Natal, fazendo bons propósitos, crescendo na fé, na esperança e na caridade. Com a bênção de Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amém. Muito obrigado, Dom Ricardo. Celebrada na noite de 24 de dezembro, a Missa do Galo reúne fiéis de todo o mundo para recordar o nascimento de Jesus Cristo. E muito mais que uma tradição, a celebração marca a chegada do Natal e convida os cristãos a viverem bem esse tempo. No Missal Romano, 4 celebrações preparam a igreja para o momento histórico e salvífico da encarnação. Uma delas é a da noite de Natal, conhecida popularmente como a Missa do Galo. A igreja está anunciando a aurora da salvação. Essa aurora da salvação é a luz que o profeta Isaías já anunciava, a luz que vem para dissipar todas as trevas da escravidão, as trevas da escuridão e também as trevas do pecado nas nossas vidas. Henrique e Maria Fernanda coordenam a pastoral da família, mas nem sempre a vida do casal foi conduzida pela fé. Então, eu não venho de uma família de berço católico, eu não fui criada dentro da Igreja Católica. E, para mim, a Missa do Galo, o sentido verdadeiro do Natal, ele veio depois do sacramento do matrimônio. Eu acho que a minha mãe, na simplicidade dela, ela nunca conseguiu transmitir para a gente o real sentido da Missa do Galo. A gente só era assim, você tem que ir à missa, você tem que ir à missa, entendeu? A gente foi buscando esses conhecimentos posteriormente. Né? Hoje entendem o verdadeiro sentido da celebração. E hoje a gente tenta fazer isso de uma maneira bem diferente com o nosso filho. A gente tem um filho de 14 anos e que ele não vá para cumprir um preceito. Então a gente tenta passar para ele o verdadeiro sentido da celebração eucarística, da vida oracional, de tudo que a igreja nos dispõe. Né? O anúncio do Natal nos enche de esperança. O Glória ilumina a noite e todos os povos declaram com alegria o nascimento de Jesus. Toda a liturgia, através das leituras, dos cânticos, nós retornaremos com o hino de louvor, que popularmente nós falamos o cântico do Glória, a entrada do Deus menino através da sua imagem, tudo isso nos preparando para celebrarmos este evento histórico e salvífico que é a encarnação de nosso Senhor Jesus Cristo. O casal se inspira na Sagrada Família para levar a mensagem da salvação aos lares. Olhar para a imagem lá da Sagrada Família, está ali toda o que você precisa de inspiração, de força, de espiritualidade. Consagrar o seu dia a dia a Deus, tornar-se uma família sagrada à luz da presença eucarística e assim vivenciar todos os dias um verdadeiro Natal. A Missa do Galo encerra o Advento e abre o tempo do Natal com uma mensagem clara. Acolher o menino Jesus é permitir que ele transforme as famílias e o mundo e que ele possa nascer todos os dias em nossos lares e corações. O significado é esse, anunciando, ele está prestes a chegar e eu quero participar, eu quero estar nesse momento da chegada de Jesus. E entender que o verdadeiro sentido do Natal é Jesus, ele é o nosso maior presente. E ainda falando de Missa do Galo, aqui na Canção Nova, em Cachoeira Paulista, ela vai acontecer daqui a pouco no Santuário Pai das Misericórdias. E amanhã, ao longo do dia, serão vários horários para o peregrino viver bem a celebração do Natal. O repórter Emerson Tersini tem os detalhes da programação. No dia 25 de dezembro, dia de Natal, teremos 4 celebrações. Às 7 da manhã, meio-dia, 4 da tarde e 6h30 da tarde. E como podemos vivenciar este tempo da melhor maneira possível? Este foi o assunto que eu tive um pouco mais cedo com o padre Leonardo Ribeiro, da comunidade Canção Nova. Ele que nos inspirou e vai nos ajudar também a vivenciar este tempo especial para a nossa igreja.
Vamos acompanhar. O cristão católico que realmente vive na sua vida, na sua prática, essa realidade, então, entender que é preceito. É preciso participar da solenidade do Natal, né? Porque é uma solenidade, então traz esse tom de solenidade, é preciso essa participação, cumprir, né? Mas qual é o sentido de desejar ardentemente estar presente nessa solenidade? É aquilo que celebramos. Estou indo participar com a família, né, para celebrar esse mistério de salvação. Então, é isso que precisa nos impulsionar a participar, promover isso nas casas, né? Será que nós estamos realmente dando prioridade de participar ativamente desse momento? Ou não? Ou a participação da missa, ou do galo, ou do dia 25, se torna algo secundário? Não, nós vamos lá de qualquer jeito, às vezes a pessoa chega atrasada, não sei. Não, é para depois correr para casa para comer, para beber. Não. Qual é a centralidade, a prioridade? Então isso é muito importante, participar serenamente, vir preparado, viver bem a celebração, sem esse movimento, essa coisa frenética, né, que no final do ano acaba nos deixando um pouco assim fora, né? Então penso que é isso. Desde já, um feliz e santo Natal para você e toda a sua família. Tradição na casa de muitas famílias, a ceia de Natal segue mais cara em 2025. Mas se por um lado o preço pesa no bolso do trabalhador, por outro é preciso criatividade para evitar o desperdício. No Brasil, montar a ceia de Natal ficou mais caro. Segundo a Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas, a FIPE, a cesta natalina registrou alta de mais de 4% neste ano. Criar uma ceia farta exige pesquisas e estratégia. Hoje a gente está tendo aí uma grande ponto de reinterpretação, né? A gente acaba que substitui um ingrediente por outro para poder fazer ela ficar mais acessível a certos preparos clássicos aí desses de fim de ano. É justamente essa tradição da mesa cheia que faz com que no dia seguinte muita comida acabe sobrando. E para não desperdiçar, o jeito é usar a criatividade para transformar as sobras em um prato especial e cheio de sabor. Destacando que a sobra principalmente é aquilo que não foi servido diretamente à mesa, é aquela porção que você guardou, que você estava esperando para poder repor, às vezes, alguns pratos da mesa, que você não contaminou isso, né? Não expôs isso, às vezes, no meio de conversas. Então, é uma parte segura para consumo. Segundo o chefe, em poucos passos é possível transformar a carne assada da noite de Natal em uma opção simples e deliciosa. Mais uma vez, criatividade é a palavra de ordem. Interessante são as camadas de texturas. Isso daí é o que eu mais gosto em pratos, são texturas. Então, se a gente pensando numa cenoura que está cortada em cubos, uma cebola que está cortada em tiras, alface rasgada, isso daí é um detalhe muito importante também do alface, porque quando a gente corta o alface, a gente está tendo mais rompimento das células dele, que acaba proporcionando aquele escurecimento. Então, se a gente rasga o alface vai durar muito mais tempo com um aspecto mais natural. Para compor essas texturas, ovos podem ajudar e com um preparo diferente, eles trazem um toque profissional ao prato. E hoje a gente vai fazer ovos pochê. O segredo do ovo pochê é você não usar a água fervendo, porque a água fervendo ela vai trazer aquelas bolhas no fundo da panela e isso daí atrapalha em toda aquela estrutura do ovo pochê. E outro detalhe importante é o vinagre. O vinagre ele proporciona uma reação com a proteína da clara, né, que ela vai coagular, mas não de uma forma tão intensa, porque isso a gente vai proporcionar com o calor. Então adicionar em torno ali de 100 ml de vinagre nessa água é fundamental para essa técnica acontecer. Em tempos de ceias mais caras, aproveitar o que não foi usado à mesa é uma forma de cuidar do bolso e de manter viva a tradição. Cozinhar e comer é compartilhar amor. Bom apetite e boas festas! E aqui em São Paulo, o Museu de Arte Sacra apresenta sua mostra anual de presépios e este ano reúne várias peças em 2 exposições.
O principal objetivo é revelar as diversas interpretações da Natividade de Cristo, com representações de vários países. Cores vibrantes, riqueza de detalhes, elementos da fauna e da flora, traços fortes dos presépios latino-americanos. Como forma de destacar esta cultura, o Museu de Arte Sacra de São Paulo, em parceria com a Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativa do Estado, lançou uma exposição chamada Natividade, Presépios da América Latina. A gente traz 38 conjuntos presepistas de diversos países daqui da América Latina. Então, a gente tem presépios do México, da Guatemala, do Peru, do Equador, Colômbia, Paraguai, Chile, tanto do acervo quanto alguns de colecionadores que emprestaram para a nossa mostra. Então, o bacana dessa exposição é que a gente quer contar um pouco como a cena da natividade é contada nesses países, né? Em cada região, em cada comunidade, muitos aspectos culturais, artesanais, são trazidos para a cena do nascimento de Cristo. Nesta edição anual de Presépios, a mostra revela a diversidade de materiais e técnicas que são usadas para conservar a memória de um povo e sua identidade cultural. Então, é bacana a gente ver em cada um como cada país conta essa história. Então, a gente tem os nossos presépios peruanos, por exemplo, que a gente tem as figuras com os trajes andinos. A gente já tem alguns presépios mexicanos que são mais coloridos, para trazer a alegria do povo mexicano. Então, o bacana é a gente entender como a religião está inserida no cotidiano e está aqui na cena da natividade. A exposição conta com 2 espaços e em destaque está a Sala de Presépios, localizada no metrô Tiradentes, chamada O Despertar do Amor em Nós. Este ambiente apresenta algumas regiões, comunidades e famílias que passaram a recriar sua própria maneira de representar o nascimento de Jesus. A gente trouxe algumas fotos também de outros presépios com essas técnicas aqui na exposição, além de fotos do presépio napolitano, que é um destaque também, que ele está aberto o ano inteiro para visitação e vale muito a pena vir ver. Os presépios expostos no Santuário Basílica Sagrada Família são feitos de diferentes materiais como madeira, terracota, capim, tecido, algodão cru e louça. Essa diversidade amplia a experiência do público e reforça a riqueza cultural da mostra. Uma beleza que convida à oração, à contemplação e à entrega a Deus. A família de Nazaré viveu assim, confiou tudo a Deus. Na simplicidade dessa entrega, Jesus nasceu e transformou a história da humanidade. Essa é a 5ª edição da Mostra Internacional de Presépios no Centro-Oeste brasileiro. E lá, independente qual seja, Jesus nasce, Jesus chega, Jesus se encarna. Onipotente, onipresente, onisciente, se faz em todos os ambientes. Esse é o grande significado desta mostra de presépio. Essa visitante compartilha o que para ela é o verdadeiro significado do Natal. O Natal é o nascimento do Senhor, do nosso Senhor que veio num presépio. E o presépio é recordar isso, é recordar da humildade, recordar da família, recordar que a gente está aqui por um propósito, o propósito de servir, de amar. O que chamou mais atenção para mim foi a diversidade do material, a diversidade do país, trazendo a representatividade do presépio, mas com materiais diferentes e sempre com o cuidado de mostrar o que é o presépio de verdade. As peças do presépio, que ocupam uma área de 8 metros quadrados, vieram de Nápoles, na Itália. Os personagens vestem trajes antigos de tradição italiana, preservando a identidade histórica do presépio napolitano. Esse casal conta a experiência de contemplar de perto cada detalhe dessa obra. Representa toda a conversão, a renovação espiritual que traz dentro da gente. Eu olho para aquele presépio e parece que eu estou lá dentro da cidade. Então, é interessante como os detalhes chama a gente para prestar atenção naquilo que a cidade traz. Padre Rodrigo apresenta mais detalhes do presépio que encanta e acolhe o povo do Cerrado brasileiro. Trazer o presépio napolitano aqui para o coração do nosso país é trazer essa cultura de diversas compreensões de presépio
como o presépio napolitano traz a sua singularidade. Para quem deseja visitar, a exposição pode ser conferida diretamente no Santuário Basílica Sagrada Família, até o dia 2 de fevereiro de 2026. E em Belém, onde nasceu o menino Jesus, aumenta a expectativa de fiéis e peregrinos para a Santa Missa de Natal. A celebração será presidida pelo patriarca Pier Batista Pizzaballa. Nossa correspondente na Terra Santa, Cristiane Monteiro, tem todos os detalhes dessa data tão importante para os cristãos. Aos poucos, a cidade onde nasceu o menino Jesus começa a ter nova vida. Como vocês podem ver, esse ano a árvore de Natal foi trazida aqui para a praça e também muitas outras pessoas, peregrinos, cristãos locais, estão vindo aqui durante esse dia para viver o Santo Natal. Hoje, dia 24, nós já tivemos a entrada do patriarca pela tumba de Raquel e depois ele veio em procissão, saudando as pessoas através da Rua da Estrela, até aqui a Praça da Manjedoura. Logo à noite, meia-noite, a missa será celebrada na igreja de Santa Catarina, pelo patriarca Pier Batista Pizzaballa, com a presença de tantos fiéis, peregrinos, aqueles que conseguem entrar na igreja, porque a igreja é uma igreja bem pequena, como você está vendo aí nas imagens, mas o patriarca estará ali. Um momento emocionante é quando ele pega a imagem do menino Jesus e leva até a gruta, assim como José e Maria colocaram o menino numa manjedoura. É de fato um momento muito bonito que acontece aqui em Belém. E depois, durante toda a noite, na Gruta da Natividade, missas são celebradas em várias línguas. Então, muitos peregrinos, é uma noite que não dorme, né? Nós estaremos acordados a noite inteira aqui, vivendo esse momento. Enquanto isso, lá no Campo dos Pastores, também as comunidades locais, paróquias, estarão celebrando missas. Padre Marcelo disse que são mais de 100 comunidades que passarão ali nessa noite de Natal. De Belém, Cristiane Monteiro para o Canção Nova Notícias. O Canção Nova Notícias termina aqui e nós desejamos a todos vocês uma ótima noite e um Feliz Natal.